Nessa outra questão, ele fala o seguinte: imagine que uma amostra de gelo recebe calor até derreter completamente, isso aqui é importante, né? Tornando-se água a 0 graus Celsius. Se após isso ocorrer, essa amostra de água voltar a se solidificar completamente, e caso as condições do experimento não tenham sido modificadas, é possível afirmar que o que em relação a isso? Só lembrando, né, que a gente tem que, vamos imaginar aqui um cubo de gelo, que está o quê? Que está aí, no caso, a 0 graus Celsius. Né? Então, se todo esse cubo de gelo, toda essa massa, se transformar aqui, no caso, em água, né? Em água a 0 graus Celsius, então aqui está a 0 graus Celsius, essa água, ela continua a 0 graus Celsius, enquanto não toda essa massa se transformar aqui, no caso, em água. E aí o problema ele fala, né? E se depois a gente pega essa água e depois solidifica ela de novo, ou seja, ela se transforma novamente, no caso, em cubo de gelo, né? Ou seja, em sólido, o que podemos afirmar em relação a isso? Bom, primeiro, o que a gente pode perceber? Que daqui para cá, esse gelo, ele recebeu, você concorda comigo que esse gelo recebeu uma certa quantidade de energia para poder derreter? Né? Ou seja, para transformar aqui no caso gelo sólido em água líquida, ele recebeu aqui no caso uma certa quantidade de energia. E depois, essa mesma quantidade de água voltou para o estado sólido novamente, né? Você concorda comigo que ela vai receber ela vai perder a mesma quantidade de energia? Então, se para transformar de gelo para líquido, ela no caso, ela recebe energia, para transformar de água para sólido, a gente tem que tirar energia do sistema, né? Então, mais ou menos essa é a ideia, tá? Então, aqui no item A ele fala: ela recebeu a mesma quantidade de calor recebida no processo de fusão. Na verdade, ele não recebeu, né? Ele perdeu aqui, né? No processo. Então, aqui a palavra recebeu que está errado, né? Então, na verdade, ele cedeu. Letra B. Ele recebeu uma quantidade de calor menor. Não, não foi calor menor, foi a mesma quantidade. Ele recebeu, ele não recebeu e nem cedeu. Lógico que recebeu e lógico que cedeu, né? Então, já começa aqui errado, né? Letra D ele fala, ele cedeu uma quantidade de calor menor do que, não foi menor, foi a mesma quantidade, já está errado. E a letra E, ela cedeu a mesma quantidade de calor recebida no processo de fusão. Tá certo, né? Então, aqui de fato condiz aqui com que o problema que está acontecendo, né? Então, ela cedeu a mesma quantidade de calor recebida no processo de fusão. Então, aqui de fato, a única correta seria aqui a alternativa E.